Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da semana do Portal Brasil 61. Lembrando que para ter acesso aos nossos conteúdos, basta acessar brasil61.com ou nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Bom, a entrevista de hoje é com o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Luciano Stutz. Presidente Luciano, muito obrigado por nos atender. O prazer é meu. Bom dia a todos. Então, Luciano, a primeira pergunta é se o senhor acredita, que atualmente o Brasil tem infraestrutura satisfatória em relação a telecomunicações, ou acha que ainda precisamos avançar mais nesse setor? Olha, o Brasil tem uma infraestrutura satisfatória, sim. Até a grande prova disso, acho que foi a maneira como esse setor passou pela pandemia, né? Ele foi mais demandado do que nunca. Ele teve a sua demanda muito aumentada e, mesmo assim, as redes não demonstraram qualquer problema no seu funcionamento. Mas é um desafio, sim, para o setor conseguir expandir essa cobertura. Onde tem cobertura e ela está colocada com o seu adensamento necessário, esse adensamento que a gente chama recomendado, ela funcionou bem. Mas a gente ainda tem um desafio de cobertura, principalmente nas áreas periféricas das grandes cidades, é onde estão concentradas aí as pessoas que hoje mais dependem da conectividade, né? Por exemplo, as pessoas que estão trabalhando de casa, as pessoas que dependem do ensino à distância, as crianças das escolas públicas e aquela população que demanda entretenimento também mais na periferia. Esse é o grande desafio hoje. Então, a gente precisa de instalação tanto para o 4G, que está se aplicando hoje, como futuramente para o 5G, que esse compromisso se mostra ainda mais difícil, né? Não chega a ser um obstáculo para o desenvolvimento do 5G, mas a gente não consegue pensar num 5G totalmente implantado se a gente não contornar essas dificuldades aí que a gente tem hoje na implantação de infraestrutura. Certo. Essa até seria uma pergunta mais adiante, mas eu já vou antecipar ela aqui, porque você tocou no assunto, em relação a 5G. Eu gostaria que você explicasse a diferença entre o 4G e o 5G, e como que está o andamento para a implantação dessa nova rede aqui no Brasil, por favor. Ótima pergunta. Acho que é importante esclarecer que o 5G não é mais o mesmo, como a gente olhou no passado e viu o 4G ser mais rápido do que o 3G ser mais rápido do que o 2G. Não é simplesmente uma variação de geração que vai incluir mais velocidade no serviço. O 5G é um serviço totalmente diferente por uma característica que ele tem de latência, que é uma característica de telecomunicações e que vai mudar realmente o panorama dos serviços que podem ser prestados em cima dessa geração nova tecnológica. O que é isso? Por exemplo, hoje você tem serviços muito rápidos de 4G que te possibilitam ver, por exemplo, os vídeos em streaming, que a gente chama, os vídeos online, as lives que a gente vê todo dia aí nos nossos telefones, nos nossos equipamentos, nas nossas TVs. A diferença da latência para o 5G vai permitir que a interação entre a máquina conectada e a rede seja muito mais rápida, permitindo a variação de comandos também muito mais rápida. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui que eu acho que é muito crítico para a latência. O carro autônomo. No carro autônomo você tem que ter uma velocidade de comando e de reação do carro muito rápido a respeito da percepção que o sensor do carro tem que se comunicar com a rede para dizer que tem um obstáculo à sua frente. Numa rede 4G, essa latência é muito alta, a resposta é muito alta e essa diferença de resposta pode ocorrer um acidente, por exemplo. Agora, no 5G não, como a latência é muito baixa, a velocidade de comunicação do carro com essa rede é muito rápida, ele consegue ter uma reação muito mais rápida desviando um obstáculo. Então, alguns serviços muito peculiares vão precisar dessa latência para serem implantados. Então, o carro autônomo, por exemplo, não há carro autônomo no 4G. Haverá um carro autônomo no 5G por conta da latência. E também pela sua característica de adensamento do sinal e características. São frequências muito mais altas que o 4G. A gente está falando aí talvez em 36 GHz, já começa com 3,5 GHz aí na primeira frequência mais baixa. Hoje o 4G, no máximo, está em cima da frequência de 2,5 GHz, mas a base dela é 700 MHz. Ou seja, muito mais pontos de radiação, muito mais velocidade, muito mais latência de frequências que a gente hoje não utiliza. Por isso, é um desafio maior e é uma tecnologia que vai propiciar novos serviços. Indústria 4.0, carro autônomo, transmissões de holograma, por exemplo, e outros tantos serviços que vão ser permitidos a partir dessa característica peculiar e que vão mudar realmente o que a gente pensa aí de telecomunicações, a maneira que a gente usufrui da conectividade. Maravilha. Então, presidente, como é que a telecomunicação ela impacta na vida da população, no dia a dia das cidades, Ela é realmente importante, tendo em vista que você falou aí de tudo isso que a gente pode esperar aí para os próximos anos?
Olha, ela é tão importante como a gente já conhece hoje, que até há pouco tempo, no começo da pandemia, foi reconhecido como serviço essencial e por isso estava até fora do controle do governo federal no que diz questão à restrição de mobilidade e outros pontos. Então, é um serviço essencial e por isso muito importante. E, além disso, acho que vai se tornar mais importante porque a maneira, por exemplo, com que você acompanha conteúdo hoje está mudando. Né? As TVs a cabo, ao pouco nos lares dos brasileiros, estão mudando para serviço de streaming por internet, o que é telecomunicação pura, o que é conectividade via internet. Então, só essa característica já mostra que o futuro, a nossa dependência, o nosso uso de telecomunicações vai mudar realmente para a conectividade de internet. E aí, sim, em cima de 5G, em cima de conectividades cada vez mais rápidas. Além disso, vamos lembrar que quando a gente fala em novos serviços, a gente está falando na vida do cidadão lá na ponta que está tomando esses serviços, tem sempre um smartphone, tem sempre um computador conectado ou uma TV. E o que está acontecendo dia após dia é que cada vez mais você está vinculando novos serviços a isso. Vamos falar de novo aí no caráter da pandemia, do novo normal que teremos agora à frente. A gente lê matérias e matérias dizendo que as empresas que não tinham experimentado esse mundo do home office estão pensando em não voltar mais com a prática anterior que elas tinham de ter um escritório, um mobiliário dedicado àquele trabalho. Então, a prática de home office, por exemplo, que no novo normal será uma prática muito mais difundida do que antes, mostra que a nossa dependência de telecomunicações vai aumentar, porque as plataformas de conectividade como essa que nós estamos usando para essa entrevista agora, elas vão ter uso muito mais comum. Outra coisa também que é muito importante, o ensino à distância vai tomar outro caráter. A gente enxerga, inclusive, essa conectividade como uma grande ferramenta para acabar com a parte da desigualdade social, porque o alcance dessa internet na periferia vai poder levar o conteúdo, o ensino, a essas crianças que estão numa camada mais aquém do que hoje essa conectividade de alcance, que vão poder ter condições iguais de desfrutar do mesmo conteúdo do que quem está nos grandes centros, quem está nas áreas mais atendidas. Ou seja, sim, é importante hoje, será mais importante no futuro e, principalmente, também, a gente não pode esquecer, por você poder propiciar nossos serviços. Serviços de delivery e comércio eletrônico ganharam também outra conotação agora na pandemia e vão ganhar uma conotação diferente no novo normal. Então, por esses fatores de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que a gente entende que as telecomunicações vão ter um papel ainda mais importante na vida do cidadão brasileiro no futuro e para ter essa conectividade chegando em todos os lugares é necessário infraestrutura, é necessário torres de telefonia, é necessário fibra ótica. Certo, eu tenho percebido, inclusive, Luciano, eu sou de uma cidade do interior do Ceará, que, assim, inclusive na zona rural, as pessoas já estão com bastante acesso à internet, né? Obviamente poderia ser bem mais, inclusive em relação à qualidade. Inclusive é o grande desafio do país, né, levar a todos os municípios o acesso de boa qualidade à internet. O senhor acha que nós estamos conseguindo fazer isso? A gente vai melhorar isso nos próximos anos? Olha, se a gente começar a olhar desde 2007, vamos contar um pouco de história, vamos para a gente entender o que hoje a gente precisa, né? Se a gente olhar desde 2007, quando foi feito o primeiro edital de licitação do 3G, que tinha lá um compromisso de abrangência em cima da política pública do governo federal para exatamente levar a cobertura a mais municípios, você percebe que muito foi feito nesses anos todos. Tá? A cobertura de celular e também o serviço fixo por internet fixa, chegou a muito mais municípios do que anteriormente você tinha, como o caso que você acabou de citar. Então, essa política pública ajudou muito e essa universalização do serviço de telecomunicações foi feita pelas prestadoras de serviços móveis, levando conectividade a muitos lugares. Então, isso foi muito bem feito. Eu acho que tem mais políticas públicas. Se a gente for olhar o edital do 5G, das frequentes 5G que estão lançadas, a consulta pública foi lançada pela Anatel há meses atrás, você vê que ainda tem compromisso de abrangência agora, não para municípios inteiros, mas para distritos que não são tão próximos dos municípios, dos distritos sede do município, e para rodovias também. Faz parte dessa política pública de levar o sinal a mais comunidades e sinal de 4G de velocidade melhor do que o 3G. Ou seja, vamos separar um pouco a discussão. A abrangência, eu acho que ela está chegando, tem um papel muito grande no desenvolvimento dessas cidades que são mais para o interior, mais desgarradas também, que tem seus distritos desgarrados do distrito sede, e ainda tem uma cobertura a ser levada futuramente. Mas a gente entende que foi feito um papel muito relevante pelas operadoras em levar esse sinal, e agora a gente tem que melhorar esse sinal, levar essas novas tecnologias, e para isso, novamente, precisa de infraestrutura. E a política pública está construída para isso. Você fala em qualidade, que é o segundo ponto da discussão. Eu acho que a qualidade ela vem com aprendizado,
Primeiro, acho que você tem que chegar, você tem que levar o serviço, sim, com muita qualidade, mas a gente tem que entender que a gente está num país continental, né? Você levar um link de telecomunicações para um usuário final que está a 500 quilômetros, às vezes, de um grande centro, não é um desafio simples. Você tem que cruzar uma rodovia, acompanhar uma rodovia que chega até lá, e tem discussões como, por exemplo, de direito de passagem, que está hoje aí sendo discutido com muita veemência, tem outras discussões que precisam ser enfrentadas. E há legislações municipais também que precisam viabilizar que essa infraestrutura chegue. Ou seja, tem política pública, tem obrigação, o sinal chega, mas para essa melhoria e para alcançar ainda mais, a gente precisa de políticas públicas chegarem também aos municípios, nas leis locais, na discussão da segurança jurídica, do direito de passagem, etc. Eu acho que é isso que falta. Mas sim, temos um caminho a percorrer, mas muito foi feito por esse setor para levar conectividade. Perfeito. Já caminhando agora para o final da nossa entrevista, Luciano, eu queria saber de você o que nós podemos esperar das telecomunicações no pós-pandemia. Principalmente falando aí como a Abrintel, né, que a Abrintel é uma associação que congrega as empresas detentoras de infraestrutura de torres de celular no final do dia. A gente tem sim aí já preparado mais ou menos 6 bilhões de reais para investir aí nesses próximos anos, fruto dessa implantação do 5G. É um setor que é muito pulsante, nós chegamos primeiro onde a conectividade precisa chegar, nós fazemos o alicerce dessa conectividade para que as operadoras possam chegar e colocar seus equipamentos e irradiar o sinal. Então, acho que tem muito a se fazer, sim, tem muito a se investir e nós podemos chegar, cara, numa posição de destaque. Aí, o Brasil pode chegar numa posição de destaque por ter exatamente essa dimensão continental e levar novas tecnologias e também ainda a conexão 4G a lugares que hoje são desprovidos de conectividade. Olha, a gente está falando agora uma discussão de, por exemplo, implantação em zonas rurais, modernização da agricultura. Agricultura para o Brasil, o mundo rural, é um mundo muito importante para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Nós temos uma discussão, por exemplo, com a Frente Parlamentar de Agricultura, que está aí sendo levada para tentar viabilizar projetos e aí de todo o setor para que se possa cobrir o campo. Modernizar o campo, que fica aí longe das grandes cidades, mas também levar o 5G nas grandes cidades, acho que é o grande desafio que a gente tem que levar para os próximos anos. Agora, de novo, a gente não consegue superar esses desafios, que são desafios bons, se a gente não enfrentar agora a discussão das leis nos municípios, da viabilidade de se colocar em infraestrutura. Hoje nós temos aproximadamente, aqui eu posso dar 2 casos muito claros, em Brasília, que acabou de aprovar uma nova lei, ainda ontem ou anteontem, o governador Ibanez Rocha acabou de aprovar a nova lei de antenas de Brasília. Brasília não tinha uma lei de antenas. E agora está muito claro quais são as regras para você colocar uma antena em Brasília, no Distrito Federal, e cobrir uma região. Essa lei é importante porque dá clareza. Agora, qualquer investimento que seja feito, você sabe qual o recuo que tem que ter, qual a forma que tem que ser feita, qual a garantia que você tem, qual o prazo de licenciamento. Essa não é uma realidade, infelizmente, dos nossos grandes municípios. A gente tem discussões, por exemplo, tem uma fila de 4.000 licenças que foram solicitadas no Brasil inteiro e não foram ainda dadas a resposta pelo poder público se essas infraestruturas podem ou não ser instaladas. Ou seja, esses desafios são importantes serem encarados. Essa proposição que eu acho que a gente tem que trazer antes até de pensar em leilão do 5G, em vender as frequências e atribuir os compromissos de abrangência às operadoras. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem e o que se pode esperar desse setor, que, dado esse desafio vencido, a gente está aí para implantar a infraestrutura necessária, para construir as torres e propiciar a melhor conectividade, de novo, principalmente nas áreas que mais precisam, para promover o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social das pessoas que lá estão. Certo. Agora, antes de encerrar, Luciano, você falou algo que eu achei interessante, que é a questão de levar a tecnologia para o campo, para o agronegócio. Eu queria só fazer, então, uma última pergunta relacionada a isso. Como é que está o andamento desses projetos, né, junto ao parlamento, como você citou, ou em outras áreas? Como que está, de fato, esses projetos relacionados à expansão das telecomunicações, da internet, por exemplo, para o campo, para o agronegócio brasileiro? Já existem compromissos de abrangências ainda oriundos da licitação de 4G, lá de 2012, tá? E essas, se não me engano, é 2012, e esses compromissos de abrangência já têm a obrigação de levar cobertura a um raio de até 30 quilômetros além do distrito sede dos municípios, tá? Então tem um rol de municípios já abrangidos por isso. A grande discussão é que tecnologia que vai estar lá, e essa obrigação fica a cargo das operadoras de telecomunicações. Mas o que a gente está falando aqui agora é de viabilizar, por meio do recurso privado, exatamente por meio dos interessados em fazer a cobertura nas suas fazendas, como é que você pode instruir um processo
um projeto que consiga levar essa conectividade ao campo. A Frente Parlamentar, como disse para vocês, que é um fórum que a gente tem discutido com eles, está buscando exatamente como viabilizar dentro da segurança jurídica, e o grande desafio hoje é vencer o desafio da transmissão. O que é transmissão? Você tem um ponto a 100 quilômetros que fica numa fazenda que tem um trator que precisa ser mecanizado e automatizado. Como é que você leva essa conectividade aqui, de um ponto onde tem essa conectividade até lá? Tem que construir uma transmissão, seja por rádio ou por fibra ótica, para levar o sinal até lá a ponta. Então, viabilizar essa transmissão hoje é a grande equação que a gente está tentando botar de pé junto com esse setor para tentar levar essa conectividade. Aí sim, a Abraintel, as suas associadas, ou quem for a escolhida, vai levar lá a sua infraestrutura a construir para que o sinal seja colocado. O que a gente defende sempre nisso é que seja feito com serviço de outorgado, que seja o serviço público, o SMP, por exemplo, um sinal de 4G, para que essas máquinas possam funcionar e também propiciar a cobertura a quem está no entorno dessas máquinas mediante usufruir o serviço público. Então, assim que estamos, discutindo como a gente pode viabilizar através de políticas públicas junto ao poder público e junto a essas frentes que têm os interessados pela conectividade para poder botar de pé um projeto que seja viabilizado. Estamos nessa fase agora de discussão da viabilidade. Beleza, presidente. Bom, pessoal, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Presidente da Abraintel, Luciano Stutz, muito obrigado pela participação. A gente espera contar com o senhor em outras oportunidades também, tá certo? Tá certo, foi um prazer falar para vocês e estamos à disposição para o que for necessário aí. Vamos que o Brasil tem muito que caminhar para frente com muita conectividade. Um forte abraço e até a próxima.